Boa, o Iago está aí também. Olá, Iago, Adriana. Então, o tema de hoje é o filme Tony Erdmann. Eu soltei para vocês o vídeo do Christian Dunker pouco antes da reunião, só que eu não gosto muito do vídeo. O vídeo tem uns problemas, ele tem uns equívocos de interpretação, né, do Christian, mas eu acho que é porque eu sei que o canal do Christian no YouTube, ele não é roteirizado, né? Então ele não pesquisa muito, ele vai no freestyle, né, nos comentários dele. Ele comete uns equívocos. E uma parte desses equívocos tem a ver com o fato de a gente estar lidando com um filme que faz parte desse movimento do cinema chamado Escola de Berlim. A diretora deste filme, cadê? A diretora deste filme é a Maren Ade. Ela tem dois filmes antes desse. Um é esse. Eu peguei o cartaz em inglês aqui, The Forest for the Trees. Em alemão é uma floresta com árvores grandes. E o outro chama Everyone Else, que em alemão significa Alle anderen, né? É o sinônimo, tá igual. O que eu quero dizer com isso de ser desse grupo? Tem a ver com um comentário da semana passada, de 2 semanas atrás. Alguém tinha falado do filme anterior. Eu não achei tão criativo, eu já vi isso em outro lugar. Esses cineastas, eles não tentam ser criativos dessa forma. Eles pegam formatos engessados do cinema e tentam transformar numa coisa. Eles tentam, como se fosse tipo, colocar numa situação de pegadinha ou de estranhamento. Eles pegam um formato enlatado e aí eles trabalham a partir daquele formato enlatado, eles brincam com a fórmula. Então, se o filme anterior não parecia nada muito novo, talvez porque tinha uma coisa apocalíptica, alguém chegou a comentar isso, mas porque essa não era a ideia. Eles gostam de inovar a partir de um formato que já está dado. Por isso que eu coloquei aquela imagem da pop art, né? Você pega lá, os artistas da pop art pegavam algo que era da mass media, né? Assim, e transformavam numa coisa que te incomoda, que causa algum tipo de angústia, algum tipo de estranhamento. Certo. Então, a Maren Ade, ela só fez 3 filmes, ela tem se dedicado agora, essa foto é desse ano, ela tem se dedicado à produção. Infelizmente, ela parou de fazer filmes. E ela é especialista nisso. Se olhar o primeiro filme ali, o de 2003, parece uma comédia pastelão, né? Esse filme é extremamente angustiante. Né? Eu acho que Tony Erdmann é muito menos angustiante que esses outros dois. Esses causam muita aflição. E uma coisa que é comum no cinema dela é a sensação de peinlich. O adjetivo em alemão é peinlich, que em português a tradução seria embaraçoso. Mas a gente em português não costuma falar, que embaraçoso. A gente fala, que vergonha, né? O que é interessante. Talvez diga algo da nossa relação com essas situações de desconforto. Mas no alemão fala peinlich. E os filmes dela, constantemente, de formas diferentes, ela usa essa ideia do peinlich. E Pylint aqui tem o Pylint, ele só existe a partir de uma questão social, né? Porque você está, de alguma maneira, não se sentir fora de um determinado contexto social, contar uma piada que ninguém ri, sei lá, de repente aparecer nu na frente de alguém, ou mostrar uma parte íntima sem que seja o objetivo, cometer um engano, um misverständnis, né? Uma confusão. Tudo isso é Pylint, mas o Pylint ele não existe só a partir de um sujeito, ele existe a partir de uma situação social. E é interessante que para ela, às vezes isso aparece como uma espécie de um mundo onde tudo parece muito óbvio, mas aí aparece um sujeito, surge um personagem, para quem as normas desse mundo não são coisas naturais. E aí eles. Só que a filmagem também dá a entender isso, né? Que é interessante. Se sentir, o que é legal também, se a gente parar para pensar na psicanálise no sujeito contemporâneo, que não é incomum que, principalmente entre neuróticos, né, que os sujeitos cheguem falando que
eles se sentem embaraçados, ou essa sensação de punish, porque eles não se sentem dentro da empresa, dentro do trabalho, articulado, unido àquele meio social. Aí que eles questionam, o problema está em mim, né? Eu não estou entendendo as normas de funcionamento desse grupo. Então, eu preciso que você me ajude a me inserir nos grupos, né? Porque, então, o Pinish, ele tem uma questão social interessante. Certo. E, como eu disse agora, a Marrenade, ela só tem feito realmente... ela só tem feito produção de cinema, né? Realmente ela parou com os filmes. Não sei se um dia ela vai voltar. Sobre o filme, tem uma atriz importante no filme, porque é provavelmente a atriz mais bem sucedida do cinema alemão atual, que é a Sandra Hüller, né, que é o papel da Inês Conradi, e eu só estou colocando isso aqui porque ela teve o seu ano Mirabilis, né, o pessoal fala. Ela lançou no mesmo ano 2 filmes extraordinários que eu recomendo para vocês. Um é Anatomia de uma Queda. Quem já assistiu, eu não sei qual foi a impressão, mas a minha acho espetacular o filme. Acho que foi por isso que ela concorreu ao Oscar de melhor atriz. E tem o Zona de Interesse. Zona de Interesse, para quem não viu, é fantástico. É um filme sobre um campo de concentração, mas não é mostrando o que acontece com os judeus. É mostrando a casa de um dos chefes da SS, que comanda o campo de concentração, isso é real, tá? O chefe da SS morava ao lado do campo de concentração, de Buchenwald, eu acho. E aí você vê o dia a dia da família dele, e você escuta às vezes os gritos do outro lado, os tiros, a fumaça saindo dos corpos sendo queimados, né? Você vê as pessoas que trabalham na casa que são judeus, né? Judeus às vezes são usados para fazer trabalhos domésticos na casa. Tem fotos, né? Você vê assim as crianças brincando no rio, na piscina. E aí o filme é extraordinário, porque o filme, sem mostrar um judeu sendo morto, nada parecido, ele mostra só essa coisa sombria de você viver como se nada tivesse acontecendo ao lado do mais puro real e da violência mais brutal, né? Serve quase como uma alegoria, né? Como viver em tempos, né? Como a questão do cinismo no filme. É extraordinário, assim, que vocês... O Holocausto está como som de fundo. É incrível esse filme. Ela também está maravilhosa nesse filme. Em 2023 também, só atualizando, o ator que faz o pai, que é o Peter Simonek, ele faleceu, né? Ele morreu em 2023, o ator. Mesmo ano que a Sandra fez esses 2 filmes magníficos aí. Pois é, sobre o Tony Erdmann, acho que, e sobre talvez o equívoco do Christian Dunker, né? Ele fala que o filme é um filme de humor. Isso não é um filme de humor. Se você mostrar isso para um alemão, ele não vai rir. Tem algo do humor alemão, sim. Alemão acha engraçado. Quando você pega os humoristas alemães, se vocês quiserem, eu posso mandar alguma coisa com legenda para vocês. O alemão gosta de fazer humor com situações de constrangimento. Tem, realmente existe. O Loriot, que é um comediante famoso dos anos 70 e 80, ele fazia piada com isso. Mas nesse nível aqui, não. Isso aqui não é um filme de humor alemão. Isso é um filme alternativo alemão. Isso aqui, se mostrar para um alemão, ele vai dizer que o filme é chatíssimo. Não tem isso. E faz parte disso. Não é porque a gente não está entendendo a piada e um alemão entenderia. É porque não é engraçado, de fato. E a diretora gosta dessa sensação da gente constrangido. O personagem do Winfried Conrad, esse é o nome do pai, Winfried, é interessante porque a gente vê ele indo trabalhar na escola, mas se vocês procurarem informações sobre o filme, ele é aposentado. Ele é o que é dito, né? Eu não sei exatamente, o filme não explica muita coisa. Ele vai participar de uma despedida de um professor e ele toca piano com as crianças. Mas ele está aposentado já, ele está em casa. Ele dá aula de piano, né? E ele perde o único aluno dele. E ele tem um cachorrinho. E o cachorro se chama, eu anotei, o Vivi. Né? O Vivi é um cachorrinho velhinho que já não enxerga no começo do filme. Eu acho que não é só um problema
brasileiro. Né, a velhice é difícil em qualquer lugar, e na Alemanha tem essa questão. Né, a aposentadoria alemã é muito ruim, então as pessoas não têm muitos recursos financeiros na velhice. A gente pode falar disso se for de interesse, mas não sei se interessa muito, mas é interessante pensar. É um idoso alemão. Ele tem uma condição média de vida, mas não é nada muito bom, e ele é divorciado, né? A gente percebe isso durante o filme. Então ele é solitário, a única companhia é o cachorrinho, e a mãe dele, né? Que parece que dá a entender em algum momento que tem algum tipo de demência, né? Já mais idosa, mas ele é solitário. E numa entrevista com a diretora, ela dá a entender que o que ela pediu para o ator, para o Peta, o ator, era que ele deveria. Ela falou: é um personagem difícil porque ele tem que interpretar alguém que não sabe interpretar. Então o pai não nos convence com a atuação. Isso deixa a gente um pouco. Porque a gente, na psicanálise, a gente está acostumado a pensar que o humor ele desarma, ou o humor é capaz de subverter significantes mestres, ou, né, certas formas que imperem e que pressionam o sujeito. Aqui o humor parece que ele não funciona, parece que o humor volta sobre o sujeito numa forma de equívoco, ou de talvez o mundo sério demais, mas de qualquer forma o humor parece que ele não funciona como a gente acha que ele poderia funcionar aqui. A gente também sabe que o Winfried, ele tá doente, né? Então pode ter alguma questão com o coração. A cena é engraçado, né? Porque vai ser a despedida do professor tal. Aí ele faz as crianças todas pintarem um negócio meio morte, assim, né? Aquelas festas mexicanas. Que associa a aposentadoria à morte, vocês perceberam, né? Aposentadoria como morte. E eu acho que esse tema é forte, né? A questão o lugar dos idosos na sociedade, né? Acho que isso é importante. Tem um trabalho famoso da Ecléa Bosi, a professora de psicologia da USP, ela falava sobre esse lugar dos velhos como aqueles que contam histórias. Mas se eles são vistos como tolos, né, eles perdem qualquer função social, né? Eles são uma espécie de resto. O que me faz me lembrar da fala de um político há muitos anos atrás. O país estava envelhecendo, e aí o político falou que o melhor é que os velhos. Ele deu a entender que os velhos não deviam ficar insistindo em viver, porque isso estava deixando a questão da aposentadoria muito complicada. Então, se eles, assim, morram, pessoal. Não tentem insistir muito na vida, porque o país não precisa de vocês, né? Eu lembro dessa frase, agora eu teria que. Eu acho que foi algo dito por um ministro do Japão há muitos anos, mas eu não vou afirmar isso, tem que confirmar. Mas ele dava a entender que quase um gesto cívico, você se deixar morrer. Que tem na Alemanha também. Na Alemanha, agora, para vocês terem noção, também se fala, os neoliberais eles não mudam muito de discurso. Aqui se fala também que os alemães estão envelhecendo muito, aumentou em 1/4 o número de pessoas que têm em torno de 100 anos, e aí agora os velhinhos não têm muito o que fazer, não ganham uma aposentadoria muito boa, às vezes tem que entrar com pedido de ajuda social do governo, e agora surgiu a questão de velhinhos que voltam a trabalhar com 60, 70, 80 anos. Bilheterias de teatros, etc. O Vili morre, né? E a gente vê o personagem chorando, o Winfred, né? Virado para uma árvore. Tem essa cena também que eu gosto dessa cena porque lembra uma cena do Chaplin. Né? E, como vocês sabem, eu adoro o Chaplin. Mas lembra uma cena de vida de cachorro, né? Tem exatamente o personagem está nessa posição, né? Vida de cachorro, né? No Chaplin. Quando eu penso nessa cena, não sei se a Maren Ader ela pensou nesse filme, mas quando eu vejo essa cena, eu penso assim, porque ele está deitado ali no chão, ele fica ao lado do cãozinho nos últimos momentos e tal, e tem um potinho de água como se o potinho fosse para ele, né? Então, de certa forma, está numa vida de cão aí, né? Dormindo no jardim e tal. Uma coisa interessante é que a pergunta. Quando eu vi o filme a primeira vez, faz muito tempo, eu achava o pai um pouco. Eu falava, nossa, mas esse pai ele vai pressionando a filha. Hoje, vendo o filme novamente, eu tenho outra impressão. Na verdade, no começo ele é brincalhão e tal. Ele vai ficando mais invasivo quando ele percebe que ela vai criando um espaço entre ele e ela. A pergunta é muito simples: está tudo bem com você? Você está feliz? E ela não consegue responder essa pergunta.
nesse sentido, é um filme sobre linguagem, né? E eu acho que e aí tem uma segunda questão do Christian Dunker, ele fala que é um problema de gerações. Mas eu acho que a gente tem que dizer quais gerações são essas. E o Christian, naquele vídeo, para quem teve chance de ver, ele faz uma série de mistura de coisas, ele fala da adolescência e tal, mas eu não entendi muito bem onde ele queria chegar, porque não tem adolescente no filme. Eu entendi que ele quis dizer dos filhos que têm vergonha dos pais, mas aqui é uma mulher de mais de 30 anos. Mas o que a gente pode dizer de geração aqui? Em alguns momentos dá a entender, quando vocês procuram informações do filme, isso também aparece. Esse pai na adolescência teria feito parte desse movimento de maio de 68, 69. Ou seja, aqueles estudantes que foram para a rua pedindo mais liberdade sobre os seus corpos, a possibilidade de desenvolver sua criatividade no trabalho. E a gente tem uma filha que é uma executiva do mundo capitalista neoliberal, totalmente. A conexão dessas gerações é interessante, porque há teóricos que dizem que o neoliberalismo ele nasce justamente de maio de 68. Porque as pessoas foram para a rua pedindo criatividade, possibilidades de se desenvolver subjetivamente, exercer a criatividade. E o que aconteceu foi que o neoliberalismo falou assim: ótimo, então a gente vai desenvolver um mundo do trabalho onde é importante a criatividade, onde é importante a liberdade de cada um, só que transforma isso numa terrível subserviência dos sujeitos, porque os sujeitos eles têm que ser resilientes. Que coisa mais terrível do que ser resiliente, né? Só que, de alguma forma, foi a resposta ambígua do capitalismo às demandas de maio de 68. Então, de certa forma, e a filha dá a entender que o pai tem essa coisa meio riponga, ela fala uma hora dos seus conceitos verdes, né? Em alemão ela fala, não lembro se na legenda aparece. Dá a entender que ele foi aquele pessoal que foi para as ruas em 68, quando ele era mais jovem. E a personagem é engraçada, porque lembra aqueles tios que participam de festa de final de ano em casa, em que você ri das mesmas piadas sempre e fica meio sem graça, né? Quando ele faz essa piada pro chefe dela, ele fala: eu tive que contratar uma filha postiça, porque essa nunca tá em casa. O bom é que a outra, os bolos são melhores e ela corta as unhas dos meus pés. E só que a piada, o chefe ele não ri por achar engraçado, parece que ele ri aquele sorriso sarcástico que você ri quando alguém conta uma piada sem graça, né? E ele vai usar isso contra ela para atingir ela, né? E falar em linguagem é interessante a relação com esse chefe, porque esse chefe fala para ela tem uma hora que a operação em Bucareste, né, o filme se passa na Romênia. A operação em Bucareste é o seguinte: a empresa dela vai modernizar, né, o liberalismo e a sua linguagem, vai modernizar uma empresa petrolífera da região. E, na verdade, modernizar é a palavra que se usa para cortar um monte de funcionários. E ela diz exatamente o que eles vão fazer. E aí, essa figura, para quem com que eles estão trabalhando, reage super mal. Porque ela disse a resposta direta. Só que você tem que sempre chegar nessas respostas por meio de subterfúgios como é a modernização, a necessidade de tornar a empresa competitiva novamente no mercado, a gente tem que acelerar os processos. Enfim, você não pode dizer exatamente o que você vai fazer, você tem que dizer por outros métodos, né? Não diretamente. Mas, enfim. E quando eu falo que o pai, a gente vai percebendo o quanto o recurso do pai de ficar cada vez mais invasivo, mais para o final do filme, é quase uma questão de desespero de se aproximar da filha, é porque nesse momento aqui, por exemplo, ele percebe que ele errou e ele fala que vai para casa, mas aí o chefe quer levar o pai junto para um bar e ela leva o pai junto só porque não é o chefe exatamente, é o cliente, né? E ela leva porque o cliente está mandando. Praticamente mandando. Ele fala várias vezes que ele quer voltar pro hotel. Porque foi o que ela pediu para ele fazer. E a gente vai ouvir em um momento quando a gente vai ouvir em algum momento do filme
a assistente dela vai dizer que ela é avaliada pela sua capacidade de desenvolver conceitos, né? Linguagem do neoliberalismo de novo. Desenvolver conceitos, o que é? Falar o que o cliente quer ouvir. Né? Atender essas demandas do cliente, né? O cliente tem sempre razão. E essa cena é exatamente isso, né? O pai está um pouco desconfortável com a situação. É interessante lembrar também para quem não pôde ver o filme, né? O Tony Erdmann é o nome que o personagem dá para esse alter ego dele. Quando ele coloca aquela dentadura que ele coloca toda hora na boca, e ou a peruca, mas principalmente a dentadura. Aí ele vira o Tony Erdmann. Só que é aquela história, ele é um personagem que ele não convence muita gente, né? Não é como. Se a gente olha o cartaz do filme, que é bonito, por sinal, eu acho, né, esse abraço nessa figura peluda, né, assim, parece um filme assim para toda a família, né? Uma comédia para toda a família. Né? E esse tema é muito batido, né? Isso que eu ia falar para vocês. Esse tema é extremamente batido. Um pai quer se aproximar da filha, porque ele pressente a morte, através do cachorro, através da própria vida. Né? É mais batido impossível. Esse é o momento que eu acho que é um momento de virada do filme. O pai não está invasivo nesse momento. Ele pergunta para ela se ela está feliz. Ela é incapaz de responder essa questão e ela se volta de maneira retórica para ele, né? Falando assim: você sabe o que é felicidade? Incapaz de responder uma pergunta que é uma pergunta difícil, simples, né? Se a pessoa está feliz, né? Porque tem a ver muitas vezes com uma apreensão sensitiva, né? Eu sinto que eu estou feliz ou não, né? Mas a gente e a gente vai notando isso no filme. A atriz chora pelo menos por 5 vezes durante o filme inteiro. A gente percebe que ela está à beira de um burnout, assim, à beira de uma crise nervosa. E é interessante que a personagem, em nenhum momento do filme inteiro, ela tem esse momento em que ela fala como ela se sente. O filme acaba sem ela dizer. A gente, a gente interpreta pelo olhar, pelas lágrimas dos olhos. Né? E ela é super agressiva. Esse é o momento, eu acho que forte do filme, outro deles, né? Ela faz o pai esperar por o quê? 1 hora, 2 horas, né? E aí ela fala se ele teve que esperar demais e tal. O pai tá um pouco cansado. E aí ele diz: Bist du wirklich ein Mensch? Né? Você é uma pessoa? Você é uma pessoa de verdade? Eu acho essa frase chocante, a gente não tá esperando. Né? A gente fala: opa, aconteceu alguma coisa aqui. Vocês devem ter percebido que 2 cenas depois o chefe fala o quê? Do Bizantia. Quando ele percebe o quanto ela é engajada no trabalho e o quanto ela se doa para o trabalho. Ele fala: você é um animal. É interessante, né? Pouco tempo depois, assim. Você é uma pessoa e depois o chefe, você é um animal. Essa cena é engraçado porque a gente não sabe quem é essa personagem mesmo. Então ninguém consegue dar um presente para ela, né? O pai dá um ralador e dinheiro, né? Ela não precisa de dinheiro, um ralador de queijo, a gente acredita que também não seja o caso. Mas é como se. E é interessante também, né? Porque lá no começo do filme, ela fica fingindo que está telefonando para não ter momentos de intimidade com as pessoas. Ela não gosta de se sentir fragilizada. Né? É essa a impressão que dá. Então ela fica a maior parte do tempo fingindo que está telefonando. E poxa vida, agora eu passo junto a cabeça que eu ia falar. Mas ela não gosta de se sentir fragilizada. E os momentos que ela se sente fragilizada, ela reage com umas falas brutas. Né? Essa cena, eu acho que a câmera toda é filmada com câmera na mão, né? Assim, e às vezes a diretora separa os personagens para mostrar essa distância entre eles. Acho que está meio claro. Então, essa cena, por exemplo, quando o pai fala, a gente não vê o pai está sem cabeça. E aí, quando o pai fala, ou quando ela fala, a câmera inverte. Ela mostra ele e não mostra a filha. Eles não estão no mesmo lugar. Né? Acho que isso já vinha sendo dado no filme. Né?
E eu acho que essa questão de ser uma personagem que ela está sempre se resguardando de intimidade, de proximidade afetiva, vai gerando a sensação de que pode acontecer algo ruim no filme também. Acho que essas câmeras que balançam geralmente no cinema, ou que estão na mão, né? Elas costumam passar essa sensação de instabilidade, né? E, certo. E é engraçado porque vocês percebam que o pai não consegue conversar com ela quando ele tá sem nenhuma máscara. E aí dá a impressão que toda hora ele coloca uma máscara diferente, ou vira o Tony Erdmann para conseguir conversar com ela. Ela tá oculta por trás dessa máscara da empresária, né? Ou por essa personalidade forte da empresária. Eu estou chamando de máscara, não é um termo que os lacanianos usam nesse sentido, mas tem um trabalho famoso do Dejour, que é um psicanalista freudiano francês, trabalha com o universo do trabalho. E ele fala que os trabalhadores têm que criar uma espécie de máscara, personalidade forte, para conseguir sobreviver ao trabalho. E no neoliberalismo, o problema é que você tem que se identificar com essa máscara tanto que você nunca sai dela. Né? Mas, enfim, para falar com a filha, às vezes ele tem que ser o Tony Erdmann, né? É interessante, porque senão não funciona a conversa. Essa cena é fortíssima, né? Que ela fala que ele volta essa questão de simplesmente se ela está feliz, ela não consegue mentir sobre isso. É interessante também. Ela não consegue mentir que não, estou bem. Ela fala que se ela quisesse se jogar da janela, nem ele, nem o ralador de queijo dele ia impedir. Se fala que resposta é essa, né? Assim, e quando esse tema de se jogar pela janela vem, né, a gente percebe que o que ela está vivendo é muito mais dramático do que a gente imagina. Mas ela nunca fala, a gente só pressente. Isso eu acho interessante do filme. Essa cena eu acho muito boa, porque a atriz é ótima, porque a cena é boa. Ela se despede dele e começa a chorar. Um dos momentos que ela chora, mas eu acho engraçado o modo como ela acena para ele, tem algo de infantil, de uma criança quando vê o pai se distanciando. Né? Mas na distância, ela chora e acena como uma criança, ela está numa outra posição, mas quando ele está próximo, ela reage com uma certa brutalidade. Né? Mas quando ele está distante, ela consegue chorar e né, tem essa crise. É engraçado isso, porque a impressão que a gente dá é que ela não consegue formalizar esse falar de si, né, falar como ela está vivendo para ela é intolerável, né, então ela não consegue, então a gente só pressente isso nos gestos. E ela se faz de durona, né, mas tem essa cena, acho que marca bem, que né, essa ligação dela com o pai está estremecida, mas, enfim, sobra algo aí, né. Essa cena eu acho interessante simplesmente por causa eu acho que é interessante, se vocês pararem para pensar, quando a gente vai procurar trabalhos sobre psicanálise e neoliberalismo, é comum que a gente leia coisas como esse imperativo ao gozo, etc. Né? Esse é o tema que a gente mais absorve. Mas a gente não vê muitos trabalhos, ou eu posso estar enganado, mas vocês também podem me corrigir, a gente não vê muitos trabalhos falando, tem uma alta dose de repressão, mas uma repressão de novo tipo aí, porque o sujeito tem que se reduzir a um novo ideal do eu. Esse ideal do eu é o ideal empreendedor. É o sujeito que consegue transformar a si mesmo numa empresa, que consegue transformar cada experiência subjetiva numa forma de investimento de tipo capital humano, por exemplo. Então tem uma forte nível de repressão, né? É claro, né? Imperativo ao gozo não significa que não há repressão, né? É óbvio. Mas eu acho também, né, que por outro lado é interessante pensar o quanto é uma tarefa também de repressão, de suportar a dor, né? De ser resiliente. Essa cena eu acho interessante, né? A Romênia é um dos países mais pobres da Europa. A operação da firma dela vai cortar um monte de emprego. Né? E a gente vê essa cena
Porque o lado que a gente fez da Romênia, vocês perceberam, né? É Bucareste na parte mais moderna. A Romênia é um país extremamente pobre, né? E aí tem essa situação. Quem é brasileiro reconhece bem essa situação, né? Assim, para cá o moderno, para lá o precário, né? E o pobre. É interessante pensar nisso. Ela está falando ali das operações de desemprego e a gente vê essa parte é muito legal, né? Eu deixei a frase para não precisar anotar aqui. Ela conversa com os colegas da firma e ela fala: à noite eu vou sair com colegas, né? Com as colegas e tal. O que vocês vão conversar? Ela fala: cotas de gênero. É, aqui está assédio, sexo no trabalho. O que ela diz em alemão é abuso sexual no trabalho. E coisas do tipo. Ele fala: e aí ele solta uma coisa. Essa eu não peguei, tá? Ele fala uma coisa em alemão, ele fala assim: tá, o blá 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 de sempre do trabalho. São temas extremamente gritantes do mundo atual do trabalho, e aqui é dito que é assunto para manter contatos. Se vai sair com mulheres, você tem que falar: aqui eu cortei, mas eu acho que na legenda aparece. Frauenquote, ela fala, né? Que é uma discussão na Alemanha, né? As empresas serem obrigadas a ter uma cota de mulheres. E aí ela fala que isso é assunto para passar o tempo, né? E aí aquela coisa que muitos de vocês já devem ter visto por aí é que no neoliberalismo os momentos de lazer também são momentos de capital, porque se vocês forem procurar os manuais eu vou chamar de manuais de autoajuda empresarial ou empreendedor, como fazer amigos e influenciar pessoas, é um clássico aí. O que está dizendo para a gente é que mesmo nos seus momentos de lazer, você ainda tem que estar fortalecendo, porque se o eu é uma empresa, ele tem que estar sempre investindo, né? Então, investir em contatos é você está trabalhando mesmo nos momentos de lazer. Essa é a Inês, né? Ela está trabalhando mesmo nos momentos de lazer. Não tem lazer, na verdade, né? Ainda é a máscara, né? Parece que a Inês só aparece no choro mesmo. Só quando ela chora, ela aparece. E talvez na última cena do filme, quando ela tenta ser aquela cena mais stylish possível, né? Que ela tenta ser engraçada ao estilo do pai, quase. E é engraçado que vai dessa situação de ela descobriu que o cachorro do pai morreu e tal, e de repente ela tem essa cena que ela fala e ela usa a situação do pai para simplesmente preencher vazios na conversa com as colegas, né? E aí surge de novo o Tony Erdmann numa versão ainda piorada, né? E vocês vejam, olha o que aconteceu para esse principal se tornar ainda mais invasivo. Tudo isso que a gente falou agora, né? Assim, deu super errado, né, a visita até agora. Lembrando que tudo se passa em algumas semanas, ou uma semana. É aniversário da Inês, né? A Inês está fazendo aniversário. E aqui o pai faz humor de si mesmo, né? Ele fala que de uma tartaruga que morreu e que alguém ficou depressivo. O que é interessante, porque ele consegue fazer o humor da própria situação dele de solidão, né? Porque ele está com depressão, né? Depois que a tartaruga morreu. Essa parte é muito interessante. A gente vê a Inês conversando com o coach, né? A gente percebe pela situação. Ela fala de dominar o espaço, ela fala de técnicas de respiração e ela fala de autocontrole, né? De ter autocontrole, de gerenciar o gerenciamento de si. Nesse sentido, eu estava falando de o eu sujeito empresa, né? O eu sociedade anônima. E gostaria de trabalhar um pouco da minha linguagem corporal, porque eu percebo que às vezes sai do controle, ou seja, eu tenho que estar no controle a todo momento, né? Isso e outras palavras usadas durante o filme me faz lembrar muito de um livro que é um clássico, e eu cito aqui a seguir. Não sei se vocês já leram A Linguagem do Terceiro Reich, do Viktor Klemperer. Vocês olham esse nome assim, vocês falam assim, parece um tratado de política, né? Por incrível que pareça, é um livro agradabilíssimo de se ler, porque na verdade é ensaístico, né? E o que o Klemperer disse, e é por isso que eu trouxe ele, é que o domínio começa na linguagem.
Ele fala assim, os nazistas, eles dominam a gente, eles começaram primeiro na linguagem. O modo como as palavras mudam de sentido. O modo como os nazistas introduzem palavras. E aí o livro, eles são textos meio ensaísticos, meio crônica, falando o que seria a linguagem do Terceiro Reich, que é como... E ele mostra, ele é um filólogo, ele mostra como palavras que tinham um determinado sentido, de repente tem outro no Terceiro Reich. E eu acho que é interessante isso, né? Quando a gente está falando de neoliberalismo, a gente não está falando só de políticas, de ações econômicas, a gente está falando também de linguagem. E acho que isso é sobretudo importante quando a gente lembra que na clínica que você tá lidando também com essa linguagem invasiva do neoliberalismo que chega. Né? Os sujeitos chegam com demandas de serem interessantes, sei lá, de conseguirem se articular melhor na sociedade em que eles vivem, nos seus meios, e de alguma maneira, e a psicanálise está na contramão disso, porque a psicanálise gosta de equívoco, nós gostamos de ato falho, a gente não gosta de linguagem que segue o seu percurso mais direto, a gente gosta de linguagem que falha. O Lacan, quando vai falar de linguagem, ele gosta de termos como manca, falta, furo. É sempre na ruptura, é sempre na divisão que a gente opera. E o neoliberalismo tem a sua linguagem própria, então seria possível falar de uma linguagem do neoliberalismo. Assim, né? E eu acho que o filme está cheio disso, né? Pelo menos no meio da filha, né? Por isso que eu acho que não é um filme só sobre... É um filme sobre duas gerações que de alguma maneira se confrontam, mas também é um filme sobre duas gerações sociopolíticas completamente diferentes, duas eras de sujeito. E é interessante lembrar também, fora o Linguagem do Terceiro Reich, não coloquei a capa aqui, mas o 1984 do George Orwell, para quem já leu, quem não leu fica sempre a indicação. Uma das formas de agir do livro, né, ou esse mundo distópico de 1984, é um mundo em que a linguagem deve ser controlada. A linguagem deve ser controlada. E tem a nova língua, palavras são excluídas do dicionário, a gente tem no 1984 uma descrição de como a gente tem palavras demais, a gente devia reduzir as palavras e excluir algumas palavras. Então, o neoliberalismo assim, inconsciente, organizar, é estruturado como uma linguagem. É interessante perceber também que o sujeito, ele está às voltas, quando ele chega na clínica, às voltas com essa linguagem que tenta capturá-lo ou colonizá-lo, que vem do neoliberalismo, né? Que vem dos valores sociais contemporâneos. Né? A gente está às voltas aí com um tipo de linguagem, né, que a gente tem que se haver. Sujeito também, né? A gente tem que... E a missão é um pouco ajudar ele a se haver com essa linguagem. Essa parte, um dos momentos, essa parte que vai estar mais invasivo, né? Ele fala que vai eu acho que ele fala que vai dar um workshop de como você fingir que está falando ao telefone e convencer as pessoas. Né? Eu não percebia que ele notava isso, né? Essa cena, né? A gente pode pensar por um lado, você pode pensar, bom, é uma cena. Se a gente julgar essa cena, a gente pode estar simplesmente, sei lá, condenando algum tipo de fetiche da personagem. Mas quando a gente olha para toda a organização do filme, a gente tem a impressão também que é uma personagem que tem muita dificuldade de proximidade, né? E tem uma coisa que lembra perversão, mas no sentido de perversão do Freud dos três ensaios, essa perversão que é esse sujeito que ele de alguma forma ele não se insere nessa sexualidade genital, né? Assim, tem esse distanciamento dela. E no caso dela, tem esse distanciamento com relação a tudo. Ela está distante de tudo. Ela está constantemente com as suas máscaras. Né? E é interessante isso. É um prazer mais voyeurístico, né, de olhar, do que de realmente ter relações com esse personagem. Esse momento é interessante. Ela chama o pai para ir junto com eles.
que ela meio que quer devolver a moeda para o pai, né? Ela quer se tornar desconfortável para o pai, como ele está sendo desconfortável para ela, né? Então ela chama ali, eles para uma festa, o pai vai, e aí tem essa cena. Essa cena é engraçada porque a câmera segura nele, tá um silêncio, e a gente percebe que ele tá um pouco desconfortável agora, né? O feitiço virou com o feiticeiro. E ela também tá um pouco provocando o pai, porque ele tá dizendo que ele não é o pai dela, que ele é o Tony Edmund. E agora fala, se você é o Tony Edmund, né, então eu não sou obrigado, eu não preciso agir como sua filha. E tem essa cena que ela oferece cocaína para ele, e ele fica incomodado, um pouco constrangido, e tudo isso, né, essa devolução. Né? Essa cena eu acho bonita também. As cenas que a atriz é muito boa, né? A expressão, ela é formidável, né? Outro momento que ela chora, né? Você fala, isso é significante do quê, né? O que está dizendo, né? Ela chora de novo, né? Vergonha, a gente não sabe o que é. E eu gosto disso, eu gosto que fique suspenso. Eu acho que os bons filmes, eles têm uma boa dose de silêncio. Do que... eu prefiro que seja assim do que sejam filmes muito verborrágicos. Né? Não é o caso. Apesar de ser um filme longo. Outra cena que ela chora, né? Tem essa cena toda, que ela leva o pai na empresa onde eles vão fazer os cortes de funcionários, e o pai meio que fala para ela dar um tempo e tal, e ela critica o pai, ela fala basicamente condenando a empatia que ele tem pelas pessoas. Né? E de novo ela chora, né? Quando ela vê que ele reage de uma maneira um pouco mais ríspida com ela. A cena é interessante, né? Que ela fala assim, com esse seu coração mole, a gente não consegue demitir ninguém. Se você fica assim, se você fica todo, se você, acho que ela fala, se você caga nas calças só de precisar demitir um funcionário, né? Imagina a quantidade que a gente vai ter que demitir. De novo essa questão da, mais ou menos, assim, coração da empreendedora, né? Essa cena é engraçada porque é tudo para ser uma cena de catarse. Ela canta Whitney Houston. E ela grita muito, canta muito alto. É engraçado quando ela termina de cantar, ela sai reta, assim, em direção à porta. Só que antes ela dá uma olhadinha pro pai, quase dizendo, era isso que você queria? Eu gosto do... Uma coisa que eu gosto dessa falta de verborragia é que eu acho que fica claro no filme pra gente, o pai sabe que ela canta. E o pai é professor de música, então provavelmente é uma coisa que ela fazia quando era mais jovem. Fica um pouco lançado no ar que ela cantava quando era mais jovem. E aí a cena é ótima, né? Uma música super esperançosa da Whitney Houston, aquela coisa assim que pode, dependendo da situação, pode ser cafona, né? Whitney Houston, mas enfim. Eu gosto da cena, a cena é muito boa. Só que não é uma cena catártica, é o reverso disso, parece que ela está interpretando de novo, ela está encenando de novo. Ela não está sendo natural como talvez o pai esperasse. Ela é aquilo, o cliente tem sempre razão, ela está dando o que ele quer, mas assim, de maneira mascarada. Né? Essa é a cena mais pinish, é a palavra, né? É a festa de aniversário dela, com o pessoal da empresa. E de repente, depois de tudo isso que aconteceu, ela está um pouco próximo de um como da crise nervosa, e ela não quer mais dar a festa, ela percebe que ela não quer mais dá a impressão, pela situação, que ela tá colocando vestido, ela percebe que talvez o sapato não combine com o vestido. Ela desiste de tudo e não vai ficar nua, na verdade, para ver a reação das pessoas, para incomodar as pessoas, e, na verdade, boicotar a própria festa. Né? É isso, e aí surge esse pai com essa roupa típica da Bulgária, que parece uma coisa assim, meio um consolo gigante, tem uma coisa meio fálica nessa roupa toda, né? É bizarro, é gigante, né? Eu acho que é uma das poucas cenas que a gente, eu não sei você, mas é uma das poucas cenas que eu ri, que eu dei risada assim de verdade no filme, esses momentos desse pai como esse objeto excessivo. Eu acho que isso é uma coisa importante nos filmes dessa diretora. Os filmes dela, os 3 filmes dela, tem essa coisa de personagens que são excessivos e que eles destoam do ambiente social.
Mas a cena é muito boa. E tem essa cena que eu acho uma cena muito simpática e bonita, né? Do abraço, né? Quase uma sensação de reconciliação. Se vocês voltarem no começo do filme, quando ela se despede do pai no começo do filme, é um abraço super frio, né? E esse é um abraço, dá para ver que é um abraço verdadeiro, né? A cena é bonita, realmente. A cena final do filme, né? Que é uma coisa muito. A pergunta estava no ar ainda, né? O pai pergunta se ela era feliz e ela não sabe, ela não consegue responder. E aí a pergunta fica para o pai ecoando e ele não consegue responder também, porque a pergunta é difícil. Aí no final a gente percebe, né? Tá mais ou menos claro. É um pai que está confrontando a solidão e a proximidade da morte, provavelmente, né? Assim, ele está doente, ele sente que a morte pode estar próxima, e aí ele diz que o tempo passa rápido demais. A fala é simples, é banal, mas eu acho que funciona muito bem no filme, né? Ele fala: o tempo passa rápido demais e só sobram coisas que a gente não deu a devida atenção na época. Meio que dizendo assim: o tempo passa, queria saber se ela estava feliz, era saber se ela estava colecionando boas lembranças da sua vida, se ela estava colecionando bons momentos. Era isso, né, em resumo, que ele estava querendo dizer. E aí, vocês percebem? Ela não responde, né? Porque ela disse lá, ela fala assim: não, para você me responder isso, se para eu te responder isso, são conceitos muito complexos. Você tem que me responder primeiro. Ele responde, mas aí ela não responde, né? E ela coloca a dentadura, né, do Tony Erdmann, que é uma transformação, né? Coloca esse chapéu da avó que faleceu, a avó acabou de morrer, e a gente acaba com essa cena, o pai sai para buscar a câmera e ela fica sozinha e ela fica olhando para o nada, né? A gente fica pensando o que que essa personagem está pensando, né? Pensando talvez se ela está feliz ou não, enfim, acho que é a questão, né? Como eu disse, eu acho que esse é o melhor filme da diretora, mas eu acho que os outros são bons também, mas o primeiro filme dela era um filme sobre uma professora que não consegue conviver com os outros sujeitos e está sempre sendo peinlich, está sempre sendo situações de vergonha. O segundo é um relacionamento onde o casal não se está sempre num constante curto-circuito de linguagem, eles não conseguem comunicar, não conseguem fazer trocas simbólicas, digamos assim. E aqui essa situação de um pai e uma filha, mas que de alguma forma tem um happy end, eu acho. Assim, né? Talvez não para personagem, né? Ela está mudando para mudar de país agora. Fica em suspenso, né? O que vai acontecer com essa personagem. Mas enfim. Acho que é um filme que tem bastante coisa para se falar, mas eu acho que talvez eu lembre de mais alguma coisa, mas de minha parte era só isso. Gostaria de ouvir o que vocês acharam do filme, impressões, pitacos, críticas. E é isso. Bom dia. Ninguém tomou lá. Eu posso? Tudo bem, Claro, vai Thiago? lá. Foi incrível a sua análise do filme. E eu gostei do filme. Achei muito legal. Eu realmente não vi como um filme de humor. Depois que eu fui ver o vídeo do Christian, de verdade, não, não, para mim não soou mesmo como um filme de humor. Achei também um filme alternativo triste. Pelo menos para mim, assim, foi triste. E uma coisa que você falou aí, que eu me peguei muito, é essa questão de modernizar e cortar, né? E eu pensei muito hoje nessa demanda contemporânea, né? Pensei nessa questão organizacional mesmo, pautada no neoliberalismo, né? Porque quando você está numa palestra, numa empresa, quando você está vendo o coaching falando algo na internet, enfim, sempre vem essa ideia para você melhorar. Ou seja, eu acho que o significado de modernizar é você se adaptar às demandas contemporâneas, tecnológicas, estéticas.
você tem que cortar algo que você é. E sempre está atrelado mesmo, né? Essa ideia, modernizar corte, modernizar corte. E aí você vai cortando, 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 e o que sobra, né? Então eu me peguei pensando muito nisso, sabe? E nessa questão também de desenvolver conceitos, né? Falar o que os outros, né? Que o cliente quer ouvir, né? Que está muito respaldado pelo liberalismo também. E fiquei pensando nesses mesmos conceitos aplicados nas redes sociais, no dia a dia, né? Que às vezes as pessoas falam que as outras querem ouvir. As empresas fazem isso, né? Ah, você é campeão. Você não pensa em coisa ruim, não. Pô, quem quer pensar em coisa ruim? Que incrível quando o meu chefe fala, né? Não pensa em coisa ruim, não. Ah, é verdade, não vou pensar. Então, esses dois pontos, assim, que me pegaram bastante, eu só quis dar uma pincelada, assim, no que você disse. Legal, Iago, muito bom. É interessante isso que essa questão que a gente está falando toda de linguagem, corte, ser um vencedor é usar também uma máscara, né? Porque vencedor, a gente sabe que vencedor não é uma palavra que se baseia na singularidade, ela se baseia num certo ideal de empreendedor vitorioso, né? O cara que conseguiu se fazer, né? Assim, Bill Gates, né? E esses mitos que a gente inventa, né? Assim, imagina. Elon Musk, né? Você fala como se o cara viesse do nada, mas na verdade o cara tem toda uma estrutura familiar milionária, né? Mas é interessante também, eu fiquei vendo esse filme, pensando nas discussões dessa semana e da semana passada, não quero desviar o foco, mas é engraçado, fiquei pensando se daqui a pouco algumas pessoas que se formarem no curso de psicanálise aí universitária não vão virar coaches, né? Coaches ensinando você a ser o melhor empreendedor de si, etc. Né? Porque é isso, né? Essa carteirinha pode servir para isso também, né? Verdade, faz sentido. E eu acho que já começou, tá? Eu moro em Balneário Camboriú, né? Então, até a Gabriela estava no outro seminário comigo e a gente estava falando um pouco sobre isso. E aqui tem, já vejo psicanalistas que apegam esse discurso, ou alguns que usam cogumelos e fazem sessão à base de cogumelos e alucinógenos É, mesmo. é sério isso? Eu não estava sabendo. Isso não estava sabendo. Não sabia? Olha, trazendo aí, te atualizando. Aqui em Balneário tem um profissional que ele usa alucinógenos, ele faz um estudo em cima disso nas sessões, em pequenas quantidades. Então, ele é psicanalista. Então, assim, eu acho que é interessante ver a personagem, né? Porque também tem essa questão do pai dela chamando para um lugar totalmente contrário de tudo isso, né? E de como isso vai tensionando ela, né? Assim, né, o filme não é de comédia, mas eu vejo o pai dela, né, muito como a figura do palhaço, né, traz essa coisa, tem o triste, mas também ele subverte, né, um pouco nessa coisa do sem noção, aquela figura sem noção que bota sempre um personagem, está sempre mascarado, e com isso ele vai, de alguma forma, tirando a filha desse lugar de performance, né, que é muito desumanizada, e aí ele pergunta, né, para a filha: "Você é humana?" Aí o chefe na reunião: "Você é animalesca, sei lá, monstruosa?" E aí, nisso que ele fica stalkeando ela, né, por sacar que a vida dela não é aquilo que ela pinta, né, de sucesso, bem-sucedida, tá sempre usando um terninho, né, uma postura super masculina, que sabe tudo, né. Ele meio que coloca, né, nessa coisa do desmontar ela, leva ela para uma festa familiar,
bota ela para ficar pintando ovinho, né? E tal, né? Vai para o arcaico, né? Né? Bota ela para cantar, né? Meio que fazer uma regressão à infância. Eu senti isso, né? E ela sai possessa, mas é tipo, vem cá, vamos voltar, né? Vamos pro, né, para essa coisa da família, não sei, sabe? E aí eu acho que ela tá tão sufocada, né, por esse lugar que ela da performance, que tem que se, a postura tem que ser assim, tem que ser assada, ela ensaia as falas, né, do que ela vai falar, né? E aí ela, né, na hora da festa, né, que ela é uma coisa meio que forçada, network, tudo é network, então tem que fazer a festa, ela não tem o menor saco para fazer a festa. O vestido difícil de vestir, aí ela se sente sufocada, ela tira o vestido, aí dá né, uma doideira, né, dela, vou ficar pelada, né? E recebe as pessoas assim, né, meio que fazendo, se despe dessa persona, né, fazendo esse constrangimento que o pai também causa, né? Eu achei interessante isso, né? E aí aparece essa figura fálica, né, cabeluda. Aí eu fiquei pensando, será que é proposital? Assim, será que eu coloco, oh, você é castrada, você tem furos, né? Daqui eu não sei, né? E essa figura, né? Depois eu fui ver, né? Tem a ver com um ritual pagão, né? Que eles expulsam os espíritos do mal, né? Tem a ver com renovação, né? De mudanças e tal, né? E aí eu achei interessante, né? E outra fala do pai, né? Quando ele está ali preocupado, né, vendo as pessoas super humildes, né, que iam ficar desempregadas, né, com essa modernização, e ela coloca essa casca, né, de não tenho sentimento, né, não tenho empatia, e aí o cara, né, tava querendo ir no banheiro, vai no meio do mato, e o senhorzinho lá, não, vem aqui, a casa super humilde, ele vê, assim, né, eu acho que é um choque, né, ele vê, caramba, coitado desse cara, né? E aí ele fala assim, olha, não perca o bom humor, né? Eu acho que de certa forma essa pergunta que fica no ar, para o que vale a pena, né? A vida, eu acho que é o que vale, para que vale a pena viver, a vida ser vivida. Eu acho que essas memórias, essas lembranças, né? É o que fica, né? É o traje cômico, né? Tem tristeza, tem algumas alegrias né? E não se deixar engessar aí por esse mundo que te engole, né? Então, assim, tentar buscar encontrar motivos para rir, né? Eu acho que, não sei, me trouxe isso, esse humor que traz à tona meio que o furo, né? Os erros, né? Eu acho que é, essa relação dela com o pai e ela no final bota a dentadura dele, eu acho que ela entende um pouco a mensagem, tipo, não se leve tanto a sério, né? Vamos, né, desmontar aí essa persona. Eu acho que é assim que eu entendi o filme. Eu acho que eu compartilho muito contigo, Gabriela. E durante o filme, assim, eu fui assistir o filme meio que sem ler a sinopse, né? Fui no Também. Play, comecei a assistir e pegou muito, assim, no começo uma coisa, parece uma coisa meio cômica, né? Não uma comédia, mas um elemento cômico ali do pai, começa a colocar a dentadura e ficava pensando, tá, mas por que disso, assim, né? Mas no decorrer do filme, parece, fiquei viajando, assim, né? O pai quase como um psicanalista, né? Ele convoca ela a ser sujeito, né? Então, bom, saia desse engessamento, desse eu forjado, esse eu empresa, esse eu fictício, né? Que ela constrói para estar num esse universo empresarial meio pragmático, talvez, né? Que ela vai lapidando para se inserir na relação com o outro, né? Esse outro meio misterioso aí
que vai dominando até o corpo dela, né? A linguagem corporal, ela quer montar um personagem, né, fictício, e ele parece que chega ali como um elemento intruso, né, nas relações dela, ele chega, né, nas cenas no começo do filme é mais claro para mim, assim, ele põe a dentadura, põe a peruca e fica uma tensão, assim, meu Deus, o que esse cara tá fazendo, né? E fica essa coisa, lembrei que o Thiago falava, acho que no último seminário, sobre quando o real irrompe no imaginário, né, sem passar pelo simbólico, assim. Aquela situação dele, colocou a dentadura e ela sentiu no corpo, assim, aquele constrangimento, né, todo mundo fica se olhando, assim, mas, o que é isso, né, ele não se explica o porquê que ele fez aquilo, e parece que quando ele faz isso, ele está convocando ela, né, bom, seja mais autêntica, né, um espírito livre, use do nonsense mesmo para ser alguém mais autêntico, eu acho. Tem muito com essa ideia. É interessante o que vocês notaram, porque de fato tem essa questão de essa figura que é excessiva, como eu tinha falado, realmente ele, se vocês no filme, os poucos sorrisos naturais que ela dá durante o filme são momentos com o pai, né? Vocês voltarem assim, tem momentos que ele aparece, que ela ri do nada, não fica muito claro pra gente porque ela ri, ela só ri, ela para e pede desculpas pro chefe, né? Quando ele senta numa almofada dessas, almofadas do peido, né? Ele é esse momento, um pouco esse elemento disruptivo, né? Que causa um certo incômodo, né? Não necessariamente a gente gargalha como, eu concordo com a Gabriela, um tipo de clown, sim, mas é um clown que não necessariamente tem algo de excessivo que não necessariamente os palhaços têm nas comédias. E esse tem, né? Ele causa um certo excessivo, né? Assim, alguma coisa disruptiva de alguma maneira. É interessante. Essa questão do palhaço, eu lembrei do livro do Christian, O Palhaço e o Psicanalista, sabe? Eu acho que a Gabriela falou e realmente casa bem. E eu acho também que tem a ideia de perguntar para essa personagem, né? Por que você continua fazendo? E na realidade, parece que é um medo de parar, entende? É um medo de parar de fazer, porque essa personagem não consegue parar de fazer. Porque, pegando isso para a clínica, a gente vê alguns analisando, né, com essa questão. Não consegue parar de fazer, porque parando de fazer, eu vou olhar para dentro. Eu vou ter tempo para isso. E aí o pai dela oferece esse lugar, essa escuta, né? O tempo de parar mesmo. Você para de fazer o que faz, se escute. E eu acho que isso, no final, ela parada, é isso, sabe? Ela parou de fazer e ela se escutou. O lugar que ela tinha medo, ela termina ali, naquele lugar onde ela tinha medo de estar. É, assim, muito interessante a discussão, muito interessante o filme, achei bem. Quando eu fui assistir, como eu falei, nossa, que filme longo, será que eu vou dar conta de assistir? Só que o filme é simultaneamente difícil de assistir, difícil de parar de assistir. Então foi uma experiência muito bacana, assim, eu gostei muito desse estilo. Né? Eu acho que ele causa mesmo um certo desconforto, eu achei interessante a ideia do embaraço, né? De fato, não é uma palavra que a gente usa muito, mas eu acho que a ideia de estar embaraçado, né, estar embolado, né, me vem muita imagem dos cabos, de mil cabos que a gente tem que estão embaraçados, e que nesse embaraço estão formando nós, né? Isso me veio assim um pouco de forma imagética. A primeira coisa que eu lembrei quando vi o filme, e quando o Thiago falou essa ideia do tiozão no aniversário, é de como havia um choque geracional muito forte. E o fato de Thiago falar do tio, nessa coisa também, né? Alguém que é mais velho que a gente, então, tem um senso de humor diferente, tem uma sensibilidade diferente, e como isso causa, né, essas situações de embaraço social. Porque a primeira coisa que me lembrou o filme foi um outro filme alemão, aquele Hanami, Cerejeiras em Flor, de 2000 e alguma coisa, que de alguma forma tem alguns pontos em comum com esse filme, enfim, né?
você tem um pai, salvo engano, ele está recém-viúvo, que vai visitar o filho no Japão. E o filho está nessa onda também, de não posso parar, no ritmo de trabalho. E o pai fica tentando achar brechas para se reconectar com o filho, e ele acaba se reconectando com outra dinâmica, com outra pessoa. Filme muito bonito também, quem não assistiu, me recomendo bastante. E eu achei que tinha um pouco essa mesma dinâmica, de uma forma muito distinta, mas tinha nesse filme. Eu achei que tem algumas coisas curiosas no filme. Eu não vi o pai exatamente como essa figura libertadora, palhaço, psicanalista, assim como... Eu achei curioso como o pai constantemente tem que recorrer uma máscara, literalmente a um personagem que ele cria para poder lidar com situações que eu acho que não são fáceis para ele, né? Eu não acho que... Não é questão de achar, não estou querendo discordar. Assim, eu tô falando que o que eu percebi no filme não foi o pai como uma figura libertadora de insights, que está trazendo, reveladora, né? Para mostrar alguma verdade para a filha. Parece que o pai está em uma situação tão complicada psiquicamente quanto a filha, por razões diferentes, de modos diferentes. E acho curioso como ele constantemente recorre a personagens e a máscaras e a piadas para lidar com situações que eu acho que não são fáceis para ele. Então, quando ele se confronta com o fato de que o único aluno dele vai parar de ter aulas com ele, o que ele faz é contar uma piada. O que eu vou fazer com o piano? Eu comprei só para você. Né? E ele vai nessa o tempo todo. Né? Quando ele fala que teve que... Assim, achei tão... Assim, me cortou muito na pele essa ideia do quanto ele sente a filha distante, quanto ele sente falta da filha, e a forma dele de expressar isso é contar a piada de tiozão, repetir o tempo todo, de que ele contratou uma filha substituta para estar com ele, né? Que faz bolos mais gostosos e corta os unhas do pé, ou seja, estabelece uma relação de cuidado com ele, né? Faz bolos para ele e corta as unhas do pé dele, né? E eu acho que o pai, enfim, e eu como alguém que tem muito pouca experiência com psicanálise, não sei bem o que é que isso quer dizer, estou falando bobagem, mas em termos do imaginário da psicanálise, do psicanalista, o pai desempenha menos papel de psicanalista, mais papel de sintoma. Parece que ele volta o tempo todo insistindo, intrusivo, entrando, colocando em questão, desestabilizando ela. Mas qualquer verdade que o pai traz, eu acho que é um pouco projetado, é um pouco, né, suposto saber mais do que saber propriamente. Então achei essa impressão meio assim. Não sei o quanto de um enviesamento subjetivo meu fez com que eu olhasse para o filme desse jeito. Um filme que eu achei, não vou dizer que achei o filme engraçado, mas eu ri em vários momentos. Não sei se porque eu também tô num recorde geracional e que de alguma forma achava graça as coisas que o pai falava. Mas eu achava o pai um cara engraçado. Tristemente engraçado. E é isso. Eu achava graça, ao mesmo tempo que para mim foi um filme muito triste. Né? A imagem que foi me vindo foi que o filme foi me cortando muito na pele, assim, uma série de situações. Talvez porque recentemente tenho pensado muito também no envelhecimento. Né? Mas foi um pouco isso assim que eu senti, né? Essa aproximação, e aí também a aproximação com a filha, que ele claramente quer se aproximar, né? À toa que ele parte para encontrar com ela do nada, né? Achei que ele me falou, vou aparecer lá um dia. Lá, apareça. Mas sabe, a gente fala isso, ninguém espera que você apareça. Né? Eu, inclusive, já fiz isso uma vez. Mas, enfim. Né? E aí você chega lá e você fala, tá, você apareceu mesmo. E aí ele vai, né, e é pelo ridículo, é pelo embaraçoso, é pela piada sem graça, parece que só ele que pega. Algumas pessoas também pegam, por um motivo ou por outro, riem com ele. Eu não acho que seja um riso de... enfim, acho que de alguma forma é um riso de afeto. É por esse ridículo que ele vai tentando aproximar com a filha. Né? Ou seja, a dificuldade que ela tem para falar as coisas, ele tem muito. Ele não me pareceu uma figura iluminada, que sabe lidar com sentimentos,
ele usa esses subterfúgios, para mim parecem subterfúgios, do ridículo, da piada, do constrangimento, da máscara, do dente, porque ele também não consegue suportar sem essas questões, sem esses instrumentos, aquilo que incomoda, né? Eu achei bem interessante, Thiago, falar isso, né, da situação que, né, ele tá aposentado, o único aluno dele vai sair, né, a questão da pobreza que aparece no filme, então tem um subtexto aí, né, de uma fragilidade, de uma insegurança, né, e isso tudo ele vai lidando muito, né, o Thiago falou, de fato, o ministro do Japão, em 2013, eu acho, falou isso, né, que os velhos deviam morrer logo, porque quase como um ato cívico, né, enfim. Então, foi meio assim que eu senti o filme. Achei um filme, como costumam ser os filmes que a gente discute aqui, um filme que sei lá, é simultaneamente difícil de ver e difícil de não assistir. Então, eu gostei bastante, achei muito interessante. Enfim, acho que também tem muita coisa que eu tenho que pensar a respeito, que enfim, me tocou bastante uma série de questões muito pessoais. Mas é isso. Só fazer uns comentários sobre o que o Xará falou. Acho interessante a questão do que a Gabriela levantou, do um pai que funcionaria quase como na função de palhaço, como uma espécie de psicanalista, é interessante porque eu acho que dentro da própria economia do filme, porque o analista do Lacan vem na posição de objeto A, de resto, né? E o pai literalmente é o resto, né? Porque o pai ele associa aquilo à infância, né? Que é aquilo que foi deixado para trás, né? De alguma maneira, para ela se tornar quem ela é. Então, de certa forma, é o resto que volta, né? Que pode vir na posição de real. Talvez isso justifique um pouco o choro. Ou o acenar meio infantil dela na varanda e o choro seguido de choro, né? Tem algo dessa figura do resto que traz a infância e essas ligações afetivas que não existem mais e que nesse mundo dela são impossíveis, que causa algum tipo de balanço dentro da personagem. Né? E acho que tem essa questão de resto e, né, como é interessante. Sobre a questão e sobre uma coisa que a gente tem falado bastante, que eu falei primeiro, né, da máscara, porque para a psicanálise do Freud, talvez para a psicanálise do Winnicott, tem a máscara e tem o atrás da máscara. Interessante lembrar que para o Lacan, atrás da máscara não tem nada, né? O Lacan não dá uma consistência para o sujeito, né? Então, de alguma maneira, a máscara já é o sujeito, de alguma maneira, né? A posição o sujeito do inconsciente surge às vezes da máscara, não o contrário, né? Não tem um atrás da máscara. O Lacan faz essa reversão, o que nos tira dessa trilha de falar que existe eu estou encontrando meu verdadeiro eu, né? Mas de alguma maneira é essa máscara que o pai traz que desestrutura tudo, né? É bem interessante. O pai precisa de máscara o tempo inteiro, nem só com máscara ele é engraçado, né? Sem máscara, até vocês olham na última cena do filme que o pai não está usando máscara nenhuma, ele está bem sério, né? Falando da mãe que faleceu e tal. E talvez nesse palhaço, nesse excessivo, né, aquilo que irrompe para ela como algo que não estava mais presente para ela, que ele apareceria numa função de desestruturação, talvez que a gente possa aproximar de um analista, né, que foi um insight legal da Gabriela. Mas bem legal mesmo, eu gostei dessa questão E eu acho que eu concordo com você, Xará, também. Eu acho que é um filme que ele não produz necessariamente consolação, né? A gente acaba com um sorriso no meio de. Aquele sorriso no meio de boca, assim, quase chorando, né? Porque a gente não tem muito uma. Né? O drama que o pai está enfrentando não tem uma solução. É a morte que ele nota se aproximando e a solidão, né? E o drama dela também é um drama de outra ordem, né? O que fazer, né? O que é ser feliz, se é que ela se coloca essa pergunta ainda. Esses dramas eles ficam todos em suspenso. O que o filme produz é algum tipo de nova possibilidade de afinidade com o pai, né? Uma nova conexão com ele.
Eu queria comentar que eu não assisti o filme dessa vez. E faz um tempo que eu não apareço aqui. Poxa vida, o que a gente deu de spoiler aqui? Poxa vida, todos possíveis. Por conta dos estágios da faculdade, eu não estava conseguindo participar, mas eu achei interessante o que vocês falaram, e aí me fez pensar, não falo do Thiago ainda, sobre o silêncio, né? Que alguns filmes, eles são muito verborrágicos. E aí isso me fez refletir sobre os filmes que eu costumo assistir. Eu lembro que o primeiro filme que o Thiago indicou, eu fiquei, caramba, que filme longo, diferente, e aí, ao mesmo tempo, eu tive a mesma sensação que o Thiago Marques falou. Eu achei longo e não conseguia parar de assistir. Aí eu fiquei, por que eu não consigo parar de assistir? Não sei. E aí, depois do segundo filme, e aí é uma coisa diferente, porque se você pega a maioria dos filmes da Netflix, da Disney, enfim, dos streamings, eles são diferentes, né? Então, sempre tem uma fala, sempre tem uma piada, sempre tem algo. E não precisa ser assim, eu acho que por isso que liga com a psicanálise, porque é nesse gesto, nessa cena e nesses recortes que eu estou aprendendo a ver. Por exemplo, a configuração da câmera. Não pega a personagem e o pai, não, eles cortam, eles pegam o pai e depois pegam a moça, porque eles não estão no mesmo lugar. E são essas pequenas coisas que fazem a gente sair desse campo de tudo precisa ser dito para o campo do o não dito, ele diz mais do que o dito. E aí eu acho isso muito legal, porque a gente não é acostumado a pensar assim, e nem vê isso, né? Então, isso me faz pensar muito, porque nas escolhas dos filmes, eu principalmente estou acostumada a um filme que preencha todos os minutos. Não precisa ser assim. Eu lembrei do filme do ano passado, aquela animação, acho que é Flow, né, do gatinho, que é totalmente sem fala nenhuma, né, só as cenas, as imagens, os encadeamentos, assim, que mostram muito mais do que a simples exposição de um diálogo, né. É interessante isso, porque eu acho que foi uma discussão que houve numa atividade do Fórum em Florianópolis um tempo atrás, e a gente estava conversando sobre isso, né? Tanto Freud como Lacan, a formação deles ocorre dentro de uma certa estética de época, né? A do Lacan era o surrealismo, né? Era um dos experimentos e tal. E, de fato, a psicanálise do Lacan vai valorizar o não sentido, o vazio, o esvaziamento. E é interessante pensar que isso talvez tenha ele tinha interesse pelas culturas orientais, isso talvez tenha alguma espécie de eco das culturas orientais, a questão do silêncio. Mas, de fato, o cinema europeu ou o cinema do circuito alternativo, ele tem a tendência a esvaziar um pouco mais e não ser tão verborrágico. E, de certa forma, a ideologia, ela fala muito alto, né? Essa é a verdade. Assim, os filmes norte-americanos, eles preenchem muito, tudo tem muito sentido, né? Assim, um filme, sei lá, uma comédia romântica, né? Não sei se vocês reparam, né? Às vezes até os cachorros acabam com uma cadelinha, né? Assim, todo mundo acaba junto, porque todo mundo tem que ter o seu complemento, né? E não tem lugar para o vazio, né? E eu acho interessante, o que eu quero dizer, experiências estéticas são importantes também para o desenvolvimento da escuta do analista. Assim. Eu acho que, sem dúvida. O modo como a gente escuta o silêncio é fundamental para o modo como a gente vai se colocar na clínica, para o modo como a gente vai se comportar nas nossas clínicas, na nossa escuta. Né? Saber escutar o silêncio, saber escutar o não sentido, saber deixar esse silêncio ecoar. Né? E acho que esses filmes, geralmente, os filmes fora desse circuito blockbuster norte-americano, eles têm essa característica de, às vezes, da não resposta, do silêncio, dessa provocação, do excesso. É importante perceber que eu acho que a psicanálise possui uma estética que lhe é própria, uma estética que é guiada pelo silêncio, pelo vazio, pelo não sentido.
pelo trágico do desejo, são elementos de ordem estética que estão presentes dentro da teoria analítica dele. Alguém teria mais alguma coisa para falar? Ou estão satisfeitos? Estão satisfeitos. Então, vou agradecer a Agatha, Xará, Iago, Gabriela, Rafael. Também legal que a Adriana estava com a gente. Obrigado, foi um prazer, pessoal. Sempre muito legal discutir os filmes com vocês. Vocês sempre me trazem uma visão nova. E é isso, a gente se vê em 15 dias. Um abração para Obrigada. vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Bom final de semana. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.